Olá, sejam todos bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Sempre ao início de nossas reuniões, nós pedimos que não esqueçam de dar o seu like, pois assim o YouTube entrega as nossas reuniões para maior número de pessoas. Nós também lembramos que os nossos estudos são feitos de forma alternada entre conteúdos do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Na oportunidade de hoje, nós traremos um tema do Livro dos Espíritos, Desigualdade das Riquezas, com as perguntas 808 a 813. E quem nos trará as suas reflexões é o nosso irmão de ideal espírita, Tiago Martins. Tiago, suas saudações Olá iniciais. a todos, que nós possamos ter um bom estudo juntos, amparados pelos trabalhadores de Jesus, nossos espíritos protetores. Muito obrigada, Tiago. Passemos agora à nossa leitura e prece inicial. A nossa página de hoje tem por título Propriedade e traz como epígrafe: E o mancebo, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus, capítulo 19, versículo 22. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertencem a Deus, que lhes concederá de acordo com os seus méritos. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietação e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 149, Psicografia Francisco Cândido Xavier. Após essa leitura, vamos unir os nossos pensamentos, pensar na doce imagem do nosso Mestre Jesus e agradecer por estarmos aqui reunidos mais uma vez para aprender um pouquinho mais sobre seus ensinamentos, sobre aquilo que a doutrina nos traz, para que possamos seguir no caminho do bem, procurando a cada dia estarmos mais perto daquilo que Jesus nos trouxe e assim estando mais perto de Deus nosso Pai. Pedimos então a permissão aos benfeitores de nossa casa para darmos por iniciado mais uma reunião. Graças a Deus. Tiago, que você receba as nossas melhores vibrações. A palavra é sua. Bom, nós vamos começar nosso estudo de hoje recordando uma passagem do Evangelho de Lucas, né? O Evangelho segundo Lucas, que está no capítulo 12 de Lucas. Lá é contado que Jesus estava ensinando a uma grande multidão e ele dizia: Não tenham medo dos que matam o corpo, mas depois disso nada mais podem fazer. Jesus falava sobre a necessidade da coerência, da coragem na vivência da fé,
de como nós devemos confiar em Deus e na espiritualidade nos momentos de provações que surgem. Mas eis então que uma circunstância inusitada acontece. De repente, um homem do meio da multidão se dirige a Jesus e diz o seguinte: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Terezinha Oliveira, no seu livro Parábolas que Jesus contou e que valem para sempre, ela nos explica que, naquela época, a lei israelita dizia que era um direito do irmão, do filho mais velho, que recebesse o dobro da herança em relação aos outros irmãos. E também esse filho mais velho que se tornava o chefe da família. E nós não sabemos, né? Aquela situação ali era de um homem insatisfeito com o processo pelo qual ele passava de divisão de uma herança. E nós sabemos, não sabemos se ele tinha bons motivos ou não para reclamar. Será que o seu irmão não estava lhe dando a parte que lhe cabia da herança? Certamente o irmão mais velho? Ou será que ele que estava inconformado com a lei porque ele queria receber uma parte igual do seu irmão? Para os padrões da nossa sociedade atual, provavelmente nós não consideraríamos que essa lei é justa. Por que que um dos irmãos deve receber uma herança maior apenas porque ele nasceu antes, porque é o mais velho? É certo uma lei que preveja algo desse tipo? Então, as questões do Livro dos Espíritos que nós trataremos hoje vão falar desses assuntos. A justiça nos critérios de repartição da riqueza no mundo, como deve ser o nosso proceder individual perante a desigualdade das riquezas e como a sociedade deveria se moldar nessas questões para se alinhar com a lei de Deus. Allan Kardec, primeiramente, pergunta aos espíritos sobre a origem das desigualdades da riqueza que há no mundo. De onde é que vem essas diferenças, né, tão grandes que nós vemos aqui na nossa sociedade? Então, a questão 808. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que faculta a um mais meios de adquirir bens do que outros? Bom, já na sua pergunta, Kardec introduz uma hipótese para explicar a desigualdade das riquezas, que é uma hipótese da diversidade da faculdade dos espíritos encarnados aqui na Terra, né? São diferentes faculdades. E essa é uma hipótese de origem da riqueza baseada no mérito. Como assim no mérito? Se uma pessoa nasce com uma faculdade acima da outra, como que eu poderia considerar isso mérito? É porque nós estamos na perspectiva espírita que considera o papel da reencarnação. As questões anteriores do Livro dos Espíritos nos dizem que todos os espíritos são iguais perante a Deus e que todos fomos criados pelo Pai da mesma maneira, como espíritos simples e ignorantes. Mas isso não ocorre no momento da encarnação, da reencarnação atual, né? Isso ocorreu em algum momento do nosso passado espiritual e pela vida sucessiva, pela existência sucessiva, nós acumulamos experiências. E há dois motivos, basicamente, pelo qual os espíritos nascem, então, com aptidões distintas. Um deles é o fato de que os espíritos foram criados em épocas diferentes. Então, os espíritos que são mais velhos tiveram um tempo maior para acumular conhecimentos e saberes. E outra questão é que o aproveitamento dos espíritos é distinto. Deus deu a todos nós o livre-arbítrio. Então, aqueles que aproveitam melhor o seu tempo acumularão um conhecimento e capacidades maiores. Então, por esses dois motivos, basicamente, né? Salvo situações em que o espírito programa uma restrição de conhecimento no momento que ele vai nascer, uma restrição de sua intuição, salvo essas situações. Em geral, o espírito que tem mais bagagem acumulada, por ser mais antigo ou porque aproveitou melhor as oportunidades, terá capacidades maiores. E também pelas capacidades que reuniu durante essa vida, né? E aí é uma questão de mérito, porque o espírito que reuniu mais capacidade terá também mais possibilidade de reunir maiores riquezas. E qual a resposta dos espíritos? É por esse motivo, por essa desigualdade de faculdades que gera desigualdade de riquezas? E a resposta dos espíritos é o seguinte: sim e não. Que dizes da astúcia e do roubo? Ou seja, os espíritos confirmam que sim, que uma das razões é o diferencial de capacidade dos indivíduos, mas esta não é a única razão, né? Eles citam a astúcia e o roubo. Eles estão se referindo a situações em que o enriquecimento foi produzido por meio de prejuízo a outras pessoas. No item A desta questão, Kardec ainda pergunta sobre o caso das heranças.
né? E a riqueza herdada, ela não seria um fruto das más paixões? E os espíritos respondem: como é que você sabe disso? Né? Aquele que recebeu a herança pode ter vindo, aquele que produziu a herança pode ter sim sido fruto de uma má paixão, né? De uma ação equivocada da pessoa que reuniu aquela fortuna. Ou seja, o que os espíritos estão enfatizando aqui é que no atual estágio evolutivo da Terra, há muitas riquezas que são formadas prejudicando outras pessoas, desprezando, desrespeitando a lei de Deus. Poderíamos nos perguntar, então, por que Deus permite que isso aconteça? Por que ele deixa que essas injustiças ocorram nas organizações sociais humanas? Né? Então, vamos retornar àquela passagem que estávamos comentando de Jesus, quando ele está ali ensinando e um homem interrompe a fala dele para pedir ajuda, que ele ajude a repartir, diga ao seu irmão que reparta a herança com ele. Qual é a resposta que o mestre dará àquele homem? Né? Ele vai dar uma resposta, ele diz o seguinte: homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? E depois ele diz a todos: tenham cautela com a cobiça, porque mesmo na abundância, a vida do homem não é assegurada por seus bens. E a seguir, Jesus conta uma parábola de um homem rico, cheio de propriedades, em que certo ano ele teve uma colheita muito abundante em suas terras. Só que ele passou a ter um problema, porque os galpões que ele dispunha não eram suficientes para guardar a sua riqueza. E esse homem ficou perturbado com isso, pensando o que ele faria. E até que ele chegou a uma conclusão. Ele iria então derrubar todos os seus galpões e construir galpões novos no lugar, maiores, que pudessem acomodar o seu trigo e os seus bens. E ele diz ainda a sua alma, diz a si próprio, né, a sua alma: minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva por muitos anos, repousa, come, bebe e regala-te. Então Jesus diz: o que acontece? De repente Deus aparece e lhe diz: insensato, nessa mesma noite sua alma será reclamada. E as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim acontece com aquele que ajunta tesouros para si e não é rico para Deus. Então Jesus primeiro responde ao rapaz que ele não estava lá para ser um juiz de partilha de herança. O que nos diz essa fala de Jesus? Que os espíritos superiores não virão aqui à Terra resolver o problema que nós, espíritos em condição inferior, ainda em condição mediana, criamos. Nós mesmos temos que resolver esses problemas. A questão aqui é a do livre-arbítrio. Deus criou a humanidade com a possibilidade da tomada de decisões, né? Com a livre tomada de decisões, tanto no plano individual quanto no plano coletivo. Pelas reencarnações, nós vamos vivenciar diferentes posições sociais. Então, aquelas injustiças que foram produzidas pela decisão coletiva dos seres humanos, nós mesmos vivenciaremos elas em posições sucessivas ao longo das vidas, até que tenhamos a capacidade de corrigir as nossas más paixões individualmente e coletivamente, nas leis que registram no plano coletivo essas instituições alinhadas com as más paixões. E tratando ainda da origem das desigualdades e das riquezas, a resposta da questão 808A do Livro dos Espíritos diz ainda que o importante perante a lei de Deus é o sentimento que motivou a acumulação da riqueza. O que levou a pessoa a juntar aqueles haveres? E o sentimento que povoava seu coração, isso que é o mais importante para Deus. E os Espíritos dizem ainda que os critérios da lei de Deus são muito mais severos que os critérios dos homens. Como assim? Porque perante nosso mundo, se a gente não fez mal para ninguém, se não violamos nenhuma lei, se não cometemos nenhum ato ilícito a juntar uma riqueza, está tudo bem. Na verdade, o mundo nos incentivará a possuir cada vez mais, a ter cada vez mais haveres, né? Quanto mais possuímos, melhor. É esse o incentivo que recebemos em geral do mundo. Só que Deus, por meio da consciência, ele vai nos perguntar por qual motivo nós acumulamos esses recursos. E Jesus nos diz que a vida do homem não é assegurada pelos seus bens, antes de começar a parábola, né? E ele conta a parábola do rico insensato, que acreditaria que a sua alma estaria plena por anos a perder de vida graças aos seus galpões abarrotados. Só que essa existência terrena é só uma curta etapa da existência do espírito imortal, né? Da vida imortal, que Jesus nos recorda. Nos ensina, né, de fato, essa existência poderia acabar para qualquer um de nós hoje mesmo, hoje à noite.
E a acumulação que parece sensata aos olhos do mundo, será sensata também sob a ótica do espírito imortal? E isso vai depender do quê? Depender do uso que foi feito desse recurso. Nas questões 809 e 810, Kardec apresenta questionamentos ainda no tema das heranças, né? Mas a resposta que os espíritos dão aos questionamentos do Kardec, eles não abrangem só a questão da herança, mas toda a responsabilidade que temos ao lidar com recursos acumulados. Na questão 809 é perguntado se os herdeiros de uma fortuna mal adquirida terão responsabilidade por isso. E a resposta é que não. Sobretudo se os herdeiros ignoram este fato de que essa riqueza foi produzida por mais paixões, por meios ilícitos, de forma inadequada. Porque a responsabilidade caberá àquele que acumulou a riqueza, não ao herdeiro, porque ele que produziu o ato mal. Só que aquele que recebe, muitas vezes, tem a oportunidade de reparar a injustiça. E quando ele faz isso, todos são beneficiados, desde aqueles que está sendo o instrumento da reencarnação, o herdeiro que comete um bom ato, procurando reparar a origem negativa da sua riqueza, quanto aquele que cometeu o ato ruim, ele também é beneficiado, porque mesmo enquanto espírito desencarnado, o fato de que a injustiça que ele cometeu foi reparada faz um bem a ele também, é o que nos dizem os espíritos. Ou seja qual for a origem de uma riqueza, o importante é que ela seja bem utilizada. Claro, não vamos cometer atos indevidos para o acúmulo dessa riqueza, mas uma vez que seja por um jeito ou de outro, a pessoa veio a ter riqueza em mãos, o mais importante é que ela use-a bem, use-a com responsabilidade e pensando no bem comum. A questão 810 reforça esse ponto, porque Kardec pergunta sobre testamentos. Se aquele que decide dispor dos seus bens de uma maneira ou de outra, mesmo desencarnando depois, ele vai ter alguma responsabilidade por aquilo, mesmo depois de sua morte? E o que dizem os espíritos? É que toda ação produz seus frutos, que são doces nas boas ações e são amargos nas más ações. Sempre, entenda isso, ou seja, sempre uma ação produzirá frutos. Este é um princípio geral. Qualquer ação que produzirmos gerará consequências boas ou ruins. E a questão que a gente deve se fazer é qual a herança que a gente quer deixar na Terra, né? Não apenas a questão material, né? O que menos importa é a herança do ponto de vista monetário, mas principalmente quais são a marca que a gente vai deixar aqui no mundo, né? O que a gente deixou para as pessoas que conviveram conosco, né? Que tipo de impressão deixamos, que tipo de convivência cultivamos. Essa é a verdadeira herança que deixamos e sobre a qual temos grande responsabilidade. Bom, até o momento estamos mais na análise das atitudes individuais perante a desigualdade das riquezas, ou seja, como nós devemos individualmente agir. E agora vem algumas questões que vão falar da discussão de como deve ser a sociedade, como deve se compor a sociedade perante essa situação, né? E aí na questão 811, pergunta Kardec, a igualdade das riquezas absoluta, ela é possível? Já terá existido alguma vez? E a resposta é não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres a isso se opõe. E segue o item A. No entanto, há homens que creem ser este o remédio aos males da sociedade. O que pensais a respeito? Resposta: são sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade com que sonham logo seria desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Bom, então, nessa questão, primeiro que Kardec faz uma pergunta sobre a possibilidade e a conveniência da igualdade absoluta das riquezas, o que é algo muito forte, né? Porque a igualdade absoluta significa que ninguém teria nenhuma diferença de riqueza, todos teriam a riqueza igualzinha, né? E os espíritos explicam que essa situação não se sustentaria, porque tem diferença de faculdades e caracteres. E a força das coisas que levariam isso a se desfazer são as diferentes, justamente a diferença de aptidão dos espíritos. E no atual estágio evolutivo da Terra é também a questão das ações provocadas pelas más paixões. Há aqueles que procuram tomar atitudes para, de alguma forma, lesar, enganar outras pessoas e mesmo partindo de uma situação de desigualdade, por essas ações, seja pelas ações legítimas que vêm da desigualdade de aptidões ou dessas ações ilegítimas, novamente haveria
de ocorrer uma desigualdade. Ou seja, as mesmas forças que produziram a desigualdade que há hoje no mundo voltariam, continuariam operando no mundo onde houvesse essa desigualdade repentina e forçada. Essa resposta também nos diz que o egoísmo é a nossa grande chaga social e que nossos esforços, de fato, devem se voltar para combatê-lo. Mas nós não vamos confundir essa resposta com uma defesa da desigualdade das riquezas como ela é hoje no mundo. O que os espíritos criticam é a ideia de que possa haver uma solução instantânea, que de repente haverá uma convulsão social, um choque social repentino, e vai haver uma implantação de uma perfeita igualdade de riquezas, e isso vai resolver todos os problemas da humanidade. Os espíritos estão criticando essa solução brusca e repentina, porque se nós lembrarmos da questão 806 do Livro dos Espíritos, que nos diz que a desigualdade de condição social não é obra de Deus, é obra do homem. Essa questão também nos diz que essa desigualdade vai desaparecer, só que pouco a pouco. Junto com o quê? Com o orgulho, com o egoísmo. E vai restar que tipo de desigualdade ainda? Apenas a desigualdade que provém do merecimento. Ou seja, sempre haverá alguma desigualdade, mas será muito menor do que é hoje, porque ela será apenas a desigualdade que vem do merecimento dos indivíduos. O combate ao egoísmo ele deve ser feito individualmente, por cada um de nós, mas também coletivamente, no trabalho gradual para renovar as instituições sociais, as normas que regem e acabam, no fundo, a gente vive, como somos em grande parte muito egoístas ainda, as leis, as normas, os costumes da nossa sociedade reforçam esse egoísmo que há em nós. Né? Na questão 917 do Livro dos Espíritos, o espírito Fenelon diz que o egoísmo é a imperfeição humana mais difícil de ser combatida, porque tudo no nosso meio reforça a influência da matéria sobre nós. Nossas leis, nossa organização social e até a nossa educação. E é pela compreensão, diz essa questão, que do verdadeiro significado da vida, que é a vida do espírito, que essas mudanças ocorrerão, mas isso não virá de uma única vez. E na questão 812 do Livro dos Espíritos, Kardec traz uma discussão muito relevante sobre a relação entre renda e bem-estar. Ele pergunta: se a igualdade das riquezas não é possível, ocorre o mesmo com o bem-estar? E os espíritos respondem: não, mas o bem-estar é relativo. Todos poderiam desfrutá-lo se se entendessem convenientemente. O verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo naquilo que lhe seja agradável, não na execução de trabalhos pelos quais não sinta nenhum prazer. Cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é quem o perturba. A nossa sociedade ela ainda associa muito bem-estar ao ato de consumir. Nós consumimos algo e isso nos traz bem-estar. Coincidentemente com isso também, o trabalho, tipicamente, ou muitas vezes, é visto apenas como um meio para obter os recursos de que necessitamos para consumir, que é da onde virá o nosso bem-estar. Só que, conforme a questão 677 do Livro dos Espíritos, há uma dupla finalidade do trabalho para o ser humano: prover a conservação do corpo, mas também dar condições para o desenvolvimento da faculdade de pensar. Isso é uma necessidade para o espírito, porque ele dá a possibilidade de se elevar acima de si mesmo, de progredir. Em sociedades mais avançadas, haverá essa percepção de que o verdadeiro bem-estar é o que se obtém pelo uso do tempo em atividades, em trabalhos, com os quais cada um possa ter prazer, com os quais cada um de nós possa crescer enquanto espíritos. O bem-estar, então, é algo relativo a cada um, porque cada um terá afinidade com um tipo de trabalho diferente. Então, cada um terá um tipo de atividade que lhe proporcionará, que sentirá que lhe trará um maior bem-estar. Mas isso também requer um certo nível de progresso social, não é? Porque a gente está falando de um mundo onde todo mundo tem essa possibilidade de escolher um trabalho que lhe traga essa dupla finalidade, tanto permita o seu sustento, quanto lhe traga essa realização pessoal. Né? E é uma situação que ainda está distante do nosso mundo atual, de todos terem essa oportunidade. Né? Na época em que houve a independência do subcontinente indiano em relação à Inglaterra,
que ocorreu em meados do século XX, houve uma grande controvérsia, porque a maioria da população da Índia era de hindus, só que havia uma quantidade expressiva de muçulmanos vivendo ali também, no subcontinente indiano, sob o domínio da Inglaterra. E houve então a controvérsia: seriam dois países diferentes ou continuariam depois, se, né, na hipótese que a Inglaterra saísse, no momento que já estava claro que ela deixaria a colônia dela, a Índia, ou passaria a ser apenas um país único, né? E Gandhi, que liderou o movimento de independência em relação à Inglaterra, usando os métodos da não violência, pregando que deveria haver o amor mesmo em relação ao povo invasor, né? A campanha toda dele foi baseada nisso, e conquistou os corações dos indianos em prol dessa casa, e dos ingleses também, que chegou a um ponto que não puderam mais sustentar a situação. Gandhi defendeu a posição da união do povo todo em um único país, sem essa separação conforme as religiões. Mas no final, com o apoio da Inglaterra, houve a divisão entre dois países. A Índia, que passou a se tornar um país com predomínio muito maior hinduísta, e passou a existir o Paquistão, que era um país muçulmano. Só que ao longo desse processo, até chegar a essa situação, né, houve grandes ressentimentos. Por uma década ali, houve uma situação de vários ressentimentos entre os dois segmentos. Houve uma série de protestos, migrações de milhares de pessoas, porque pessoas hindus que viviam em região de maioria muçulmana, muitos foram migrar então para a Índia, e pessoas muçulmanas que viviam em região de maioria hindu foram migrar para o Paquistão. E aí foi uma situação muito caótica mesmo, milhares de pessoas migrando. Aí houve ataques violentos, começaram a ter atos de ódio muito grande das populações uma contra a outra, né? A situação de migrações e mesmo em que viviam em regiões ali dominadas pela outra religião. O próprio Gandhi justamente desencarnou nessa situação, porque ele foi alvo de um tiro de uma pessoa que era hindu, assim como o próprio Gandhi, que também era hindu, mas era uma pessoa que não se conformava com a posição de Gandhi de defender a união entre os dois grupos sociais. E nesses tempos turbulentos, ocorreu um episódio de um menino hindu de 10 ou 11 anos de idade, que estava um dia brincando no jardim da sua casa quando vem em sua direção um homem. E este homem, que era um muçulmano, veio procurar ajuda, porque ele havia sido esfaqueado em suas costas. Ele estava muito fraco e pede que o garoto o ajudasse. E o menino então chama o seu pai. Enquanto eles estavam ali provendo socorro, o homem vai se enfraquecendo e ele começa a contar a sua história, que ele era um trabalhador que não tinha sustento para sua família em casa, então ele precisou sair às ruas para buscar alguma renda. E ele acabou sendo atacado por um grupo de criminosos hindus, né, em parte por ser um muçulmano. E aí o pai do menino socorre aquele homem e o leva ao hospital, mas quando ele chega lá, não havia mais a possibilidade de fazer nada e o homem vem a falecer. E anos depois, aquele menino, que se chamava Amartya Sen, né, estudou economia e filosofia, se tornou professor em universidades da Inglaterra e dos Estados Unidos, e muitos anos depois foi agraciado com o Prêmio Nobel de Economia em razão das suas pesquisas sobre a teoria do bem-estar e sobre a pobreza. E Amartya Sen diria que, assim como aquele trabalhador muçulmano que viu perecer em sua infância foi atacado por hindus, muitos outros trabalhadores hindus foram atacados por muçulmanos. A maioria, tanto dos agressores quanto das vítimas, eram membros de classes sociais pobres. Os trabalhadores dessas classes não tinham como priorizar a sua própria proteção. Eles tinham que se arriscar e sair buscando trabalho, mesmo em regiões de grande conflito, porque eles não tinham como se alimentar, não tinham como prover a sua necessidade básica. E pela falta de condições de prover necessidades básicas, a sua liberdade foi comprometida, porque eles foram forçados a entrar em situações que arriscaram as suas próprias vidas. E há várias outras situações no mundo em que vivemos, no atual estágio evolutivo da Terra, que impedem os encarnados de escolher aqueles trabalhos que estariam mais afinados com suas aspirações, né? O verdadeiro desenvolvimento seria, assim, um processo em que dará chance algum dia de que todos tenham essa possibilidade, todos possam, de fato, exercer o máximo de suas capacidades. Um outro economista do Paquistão, Mahbub-ul-Haq, criou em 1990, junto com Amartya Sen, que é um economista indiano, então um paquistanês e um indiano, criaram juntos o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um índice divulgado pela Organização das Nações Unidas
todos os anos, né? Esse índice, o que ele é diferente? A gente olha muito para o PIB, para as métricas de renda, para avaliar o progresso dos países, mas desde aí de 1990, passou a ser muito difundido esse índice, que além da questão da renda, ele leva também a questão da educação e da saúde, porque ele traz a informação da expectativa de vida, ele traz também o nível de escolaridade dos países. Então, é uma questão de olhar para o desenvolvimento de uma nação de uma forma muito mais abrangente. Não se trata só da renda, não se trata mais apenas do consumo, mas se trata também disso, mas se trata também de prover às pessoas aquilo que elas necessitam para ter o seu máximo desenvolvimento enquanto seres humanos. O que nos leva à questão 813 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta se a sociedade pode ser responsabilizada de alguma forma por pessoas que caem na privação e na miséria por sua própria culpa, ou seja, se de alguma forma as pessoas tomam atitudes que levam elas à pobreza, e a sociedade tende, se foi a pessoa que foi responsável por uma atitude que levou à pobreza, a sociedade ainda é responsável por isso? E a resposta dos espíritos é a seguinte: sim. Como já dissemos, muitas vezes a sociedade é a causa principal dessas faltas. Ademais, não lhe cabe velar pela educação moral de seus membros? Quase sempre é a má educação que falseia o julgamento dessas pessoas, em vez de sufocar as suas tendências perniciosas. Em dezembro de 2023, o IPEA publicou uma pesquisa que analisa o cadastro único de beneficiários de programas sociais que temos no Brasil, né? E só que ele estudou esse cadastro com foco nas pessoas que declaram estar em situações de rua, né? As pessoas que são os moradores de rua. E existem mais de 220 mil pessoas nesse cadastro que se declaram como pessoas em situação de rua. E o cadastro faz uma pergunta a essas pessoas: por que você está morando na rua? Basicamente, qual é a causa que te levou a essa situação de rua? E são percentuais que somam mais de 100%, porque a pessoa pode dar mais de uma resposta. E chama a nossa atenção, porque entre os motivos, o motivo que nós pensaríamos é por uma questão econômica, né? A pessoa foi economicamente excluída da sociedade. Só que os motivos dessa natureza, como o desemprego, ou porque eu perdi a minha casa, muitas pessoas citam isso, mas apenas 54% das pessoas dão essa razão. Ou seja, 46% das pessoas que estão em situação de rua não mencionam causas econômicas para estarem lá. Né? Aí quais são os outros motivos que aparecem? Né? 32% falam de motivos de saúde, com predominância grande da questão do vício, das drogas, do alcoolismo. E 47% citam problemas com familiares e companheiros, ou seja, a fragilidade dos vínculos familiares. A pessoa teve problemas de convivência com sua família, 47% das pessoas que estão nas ruas foi porque tiveram problemas de convivência com sua família. Então, gente, é uma realidade que nós precisamos ainda compreender, né? Entendemos muito pouco ainda desses processos. Então, hoje, assim como o desenvolvimento socioeconômico é pensado em dimensões como que vão além da educação, da renda, incluindo, por exemplo, a questão da educação, aqui na questão 813, a espiritualidade aponta para uma outra dimensão de carência, que é a questão da educação moral. Porque o que é educação moral, né? Kardec vai nos dizer ali na questão 685, que a arte de formar caracteres, os hábitos que as pessoas formam, né? Nós podemos entender isso como a preparação que nós temos para lidar com as provações a que somos apresentados aqui na Terra. Todos nós precisamos fortalecer a capacidade de ajudar uns aos outros e procurar apoio dos outros quando nós precisamos, seja dos encarnados e seja também da espiritualidade. Então, busquemos esse apoio. Nunca estaremos sozinhos se procurarmos esse apoio. Temos a casa espírita a nos apoiar e temos a espiritualidade por meio da oração, que sempre estará ao nosso lado. E busquemos também dar apoio ao irmão que caminha conosco na estrada. Olhemos para o nosso irmão. E para encerrarmos nosso estudo de hoje, nós vamos contar aqui uma parábola de Jesus que nos ajuda a entender isso, que é a parábola do administrador infiel. Conforme está registrado no capítulo 16 de Lucas, Jesus contou a seus discípulos que um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens.
Então, este homem rico chama o administrador e lhe diz: dá conta da sua administração, porque já não podes mais ser administrador. Então, o administrador, o que ele faz? Ele para pensar. O que eu vou fazer quando o senhor me retirar essa administração? Vou cavar? Ou seja, lidar com trabalhos braçais, manuais? Não tenho força para isso. Vou mendigar? Tenho vergonha. O que eu vou fazer para, depois de ser afastado da administração, ter quem me receba em sua casa? E aí o homem teve uma ideia. Ele chama todos os devedores do senhor, um a um, e diz a eles, diz ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? E ele diz: eu devo 100 barris de óleo. E ele responde: então toma a sua conta, senta e escreve rapidinho, 50. Ou seja, ele cortou pela metade a dívida do homem. E depois diz a outro: e tu quanto deves? 100 medidas de trigo, respondeu. E ele diz: toma a tua conta e escreve 80. E o senhor, o que ele faz quando descobre que este homem está ali fazendo isso com as dívidas, né? Perdoando aí parte da dívida das pessoas? O senhor louva o administrador desonesto por ter agido com prudência. E Jesus conclui: pois os filhos desse século são mais prudentes com a sua geração do que os filhos da luz. Fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, a fim de que no dia em que faltar o dinheiro, estes vos nos recebam nas tendas eternas. Então veja, é uma parábola que é difícil de interpretar. Como assim? O homem foi um mau administrador, esbanjou os bens e o senhor o avisa que vai tirar o papel. Aí o administrador fica pensando o que ele vai fazer para se favorecer, se beneficiar perante conquistar a simpatia de outras pessoas antes que perca a administração de vez. E aí ele chama os devedores e sai perdoando parte das dívidas que não são dele, são do senhor, né? O dinheiro devido. E aí então o senhor ainda chama o homem e o elogia, né? E elogia ele pela esperteza, por ele ser prudente. E Jesus está, então, elogiando o comportamento inadequado, o desvio, a corrupção, é isso? Não é isso, né? De forma alguma. Então, para isso, a gente tem que entender o que são os personagens dessa parábola, como nos diz Vinícius, no livro Na Seara do Mestre. O Senhor claramente é Deus, né? Que é o dono de tudo no universo, o Senhor soberano, seu Criador magnânimo. E quem é o administrador infiel? Somos todos nós. Porque nenhum bem que possuímos aqui na Terra nos iludimos achando que é nosso, né? Mas nada daqui é nosso, tudo é de Deus. Nós apenas recebemos um empréstimo para administrar bens que Deus nos confiou. Como disse a mensagem inicial, né? De Emmanuel também diz isso também. Somos todos infiéis? Sim, porque somos espíritos ainda imperfeitos. Então, estamos muito distantes. Os espíritos de condição aqui prevalecente na Terra são espíritos ainda em condição imperfeita. Então, todos temos muita dificuldade para entender a lei de Deus. Então, seremos infiéis, naturalmente seremos, né? Ainda que avancemos muito, não conseguiremos ser espíritos perfeitos ainda. Estamos distantes dessa condição. Então, seremos administradores infiéis do que o Pai nos confiou. E é um dinheiro da iniquidade, como disse Jesus, porque, como discutimos aqui hoje, há ainda muitas imperfeições na forma como a riqueza aparece no nosso mundo, né? Ainda há muita injustiça. Então, é um dinheiro de iniquidade, mas ainda assim ele pode ser empregado, bem empregado, que nos diz essa parábola. E quem são os devedores, né? Quem são esses devedores? Somos nós também, porque todos somos, ainda como espíritos imperfeitos, temos muitas faltas a resgatar, muitos resgates a cumprir aqui na Terra. Todos nós, os encarnados aqui na Terra. Então, a parábola é estranha a nós porque a gente pensa com a cabeça do nosso mundo. Nenhum senhor aqui da Terra ficaria feliz com esse administrador espertinho. Mas Deus pensa diferente, Deus fica feliz, porque Ele apenas espera que sejamos capazes de ajudar uns aos outros, que olhemos para o nosso irmão, pensemos na necessidade do outro. Se o outro está tendo uma dificuldade, vou dar algo de mim, desse bem que na verdade não é meu, que Deus apenas me emprestou, vou compartilhar com o meu irmão, vamos atravessar a dificuldade juntos. É para isso que Deus nos confiou tudo isso, não só os bens, né, mas todos os talentos que recebemos aqui na Terra. Enquanto filhos desse século, como usa a expressão de Jesus, né, filhos do século, ou seja, enquanto encarnados na Terra, pessoas aqui do mundo, nós temos prudência para lidar com os interesses materiais.
Jesus apenas nos pede para que, como filhos da luz, ou seja, como espíritos imortais, tenhamos a mesma perspicácia para compreender qual é o nosso objetivo, quais são os nossos verdadeiros interesses enquanto espíritos imortais. Qual realmente é o tesouro que vale a pena reunir aqui na Terra? É o amor e o carinho de nossos irmãos de caminhada. Paz e bem a todos. Muito obrigada, Tiago, mais uma vez por estar aqui conosco, por trazer reflexões tão valorosas para o nosso dia a dia. Nós também gostaríamos de agradecer a todos que permanecem conosco até esse momento e reforçamos o nosso convite para que estejamos juntos na próxima segunda-feira, às 19 horas, onde traremos mais um tema para o nosso estudo. Sendo assim, passemos para a nossa prece e assim poderemos dar como encerrado mais esse encontro. Vamos então mais uma vez, unir os nossos pensamentos, levando até o nosso Mestre Jesus e agradecer por mais esses momentos aqui reunidos, pelas reflexões que nos foram trazidas, pelos esclarecimentos, agradecer por essa doutrina, por essa casa de amor e consolo que é o Lar de Teresa, agradecer a Jesus, nosso mestre que nos guia, que nos orienta, que está sempre ao nosso lado, nos momentos mais difíceis. Que a sua paz, Senhor, possa recair sobre todo o nosso planeta, em especial naqueles corações mais aflitos, aqueles corações que buscam o seu auxílio, o seu amparo, Senhor. Agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade. E pedimos assim, com a permissão dos benfeitores de Jesus e, acima de tudo, com a permissão de Deus, para darmos por encerrado a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Obrigada, muita paz a todos.